Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo em mais um bônus do nosso curso Graduação com Sucesso. E hoje eu vou compartilhar contigo um assunto que eu considero muito importante, que é falar sobre resumo, resenha e fichamento. Resumo, resenha e fichamento, essas técnicas, elas são muito utilizadas principalmente durante a graduação, pois ajudam na realização de bons trabalhos, além de auxiliarem durante o processo de aprendizagem de um conteúdo. Calma que eu vou explicar por quê. O importante é que fique bem claro para você as características e objetivo de cada uma delas para que você possa utilizá-las com tranquilidade sem fazer confusão entre elas. Isso, para mim, é o importante. Que você saiba muito bem o que você tem que fazer quando você tiver que fazer um resumo, quando você tiver que fazer um fechamento ou quando você tiver que fazer uma resenha. Se você ficar com esses conceitos, de como fazer essas três técnicas com clareza, é o que importa. E daí a questão de desenvolver uma boa resenha, um resumo ou um fechamento vai depender da sua prática, mas as regras serão as mesmas. Além de auxiliarem durante o TCC, essas técnicas podem ser exigidas no decorrer da graduação dentro dos componentes curriculares. Claro, porque de repente lá dentro de um componente você terá que ler um livro e fazer um fechamento, ou que você faça um resumo, ou que você faça uma resenha, né, de um artigo, do que for. Então, você realmente precisa estar ciente de como fazer. E por incrível que pareça, até mesmo alguns discentes, depois que saem da graduação e entram no mestrado, que também é um local, uma fase da vida, onde essas técnicas também são bem exigidas, muitas vezes não tem ideia de como fazer. Então, se você, durante a graduação, já praticar essas técnicas, ter consciência das diferenças entre elas, se você for seguir a carreira acadêmica, com certeza, né, você já terá mais facilidade com relação a essas técnicas. Dica importantíssima: para que você possa realmente dominar essas técnicas, é fundamental colocar este conhecimento em prática. Só assim você poderá realmente estar preparado para usufruir dos benefícios que elas podem oferecer para você. O que é resumo? Aqui eu não vou fazer um resumo, não vou fazer um fechamento, não vou fazer uma resenha. É importante só você ter consciência do que é cada uma delas, de como você tem que agir quando um docente pede que você faça um resumo. O que é fazer um resumo? Quais são os objetivos, então, do resumo? Criar um apanhado de ideias e não das palavras do texto estudado. Ou seja, abreviar o texto com as próprias palavras. Então você vai abreviar com as próprias palavras o texto lido. Já tem uma grande diferença. Então, quando você for resumir, você vai trazer as ideias que você identificou no texto e descrevê-las com as suas palavras. Você não vai copiar trechos do texto original para criar o resumo. Qual é um objetivo como discente que essa técnica realmente vai lhe ajudar? É desenvolver a capacidade de identificação das ideias de um texto, já que há textos mais complexos que outros e muitas vezes as ideias e objetivos não estão explícitos de forma direta. Então, para você fazer um resumo, realmente você vai ter que, ler atentamente, com concentração, mais de uma vez, se necessário, para identificar o que aquele texto quer passar para o leitor. Quais são os objetivos daquele texto? No momento que você identifica isso, que você sabe, por exemplo, falar sobre o que o texto lhe passou, com essas palavras você vai criar o seu resumo. Então, com as suas próprias palavras, você vai apresentar as ideias e os objetivos apresentados pelo aquele texto para o leitor. Observação importante: não se faz nenhum tipo de comentário sobre o texto, criticando ou elogiando na técnica de resumo. Você simplesmente vai resumir com as suas palavras aquilo que o criador daquele texto quis passar para você e que você está sentindo após as suas leituras em relação ao texto. Mas você não vai poder colocar a sua opinião pessoal.
colocar as ideias, apresentar as ideias, o texto, os objetivos do texto com as suas palavras. Outra coisa é colocar a sua opinião própria. No caso do resumo, não se faz. Você não vai dizer, o autor fala isso, mas eu não concordo por causa disso, ou eu concordo por causa disso. Em resumo, não se faz isso. Na resenha, quais são os objetivos que você tem quando um docente pede para que você faça uma resenha? É de criar uma descrição, por exemplo, de um livro ou de um artigo, com o intuito de apresentar uma prévia do conteúdo. Essa técnica é muito utilizada por revistas especializadas, pois ela ajuda na decisão de ler ou não o livro ou o artigo na íntegra. Ela pode ser informativa, crítica ou crítica informativa. Aqui sim, numa resenha, você pode fazer uma descrição do texto, não vai trazer ele na íntegra daquele artigo ou daquele livro, mas a partir daquela sinopse que você estará criando sobre o livro, a pessoa ao ler aquele pequeno texto vai ter uma ideia do que se trata e se ela vai ter interesse em lê-lo na íntegra ou não. E nisso você pode simplesmente fazer de forma informativa, dizendo é isso, 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 ou também fazer de forma crítica. O livro trata sobre isso, mas eu não gostei disso. Ou informar e também, né, trazer a sua opinião de forma crítica. Já com relação ao fichamento, eu trago até aqui um pedacinho, né, de uma citação do Marconi, que diz que o objetivo é transcrever os dados nas fichas bibliográficas com o máximo de exatidão e cuidado. Marconi e Lacato, 2002, página 75. Por quê? Os fichamentos eles são muito bons para quem, por exemplo, vai realizar o seu trabalho de TCC. Se ao ler um autor que você vai usar como referência e você começa a encontrar textos que podem se tornar citações, por exemplo, no seu TCC, você pode começar a criar essas fichas, esses fechamentos, trazendo aquela citação que está em tal parágrafo, que está em tal página, colocando exatamente, né, a referência certinha, porque isso vai fazer com que você ganhe tempo na hora da escrita do seu TCC. Você está já fazendo uma leitura daquele autor que você vai utilizar, marcando ali no texto, identificando no texto citações que você considera importantes, que elas, querendo ou não, elas estão em sintonia com a pesquisa. Claro que uma coisa é certa, se você faz, né, esse processo de leitura por um fichamento antes do seu TCC, você vai ter um olhar e, de repente, essas citações que você inicialmente marcou poderão ou não ser utilizadas. Isso vai depender do andamento da sua pesquisa, que depois eu vou falar ali em uma aula também sobre pesquisa qualitativa e quantitativa. Só vou trazer uma breve ideia. Por quê? Principalmente na pesquisa qualitativa, daqui um pouco você se identificou com algumas coisas escritas por um autor, mas os resultados dos seus trabalhos de campo, na sua pesquisa qualitativa, começaram a trazer alguns resultados que estão em sintonia com outras situações que você não selecionou, por exemplo. Então, é uma coisa que vai se transformando, não é algo rígido. Você poderá utilizar algumas citações mais gerais, que vão servir para qualquer momento dentro da sua pesquisa, ou como um embasamento teórico para a sua pesquisa, mas algumas citações, né, estarão mais afins conforme os resultados do seu trabalho de campo começam a aparecer. Mas essas fichas, esses fichamentos, eles são importantes exatamente porque se você ali, por exemplo, selecionou 40 trechos de um livro, né, que você poderá utilizar, quando você já tem isso em ficha, você vai dar uma lida, conforme você está fazendo o seu trabalho de TCC, vai dar uma lida naquelas fichas, essa citação realmente fecha, eu vou utilizar. E já tem tudo organizadinho. E eu não estou dizendo que você tem que ter fichas físicas, isso pode ser feito no Word, e aí simplesmente você está ali já organizado, com a citação dentro das regras da BNT, e você utiliza aquilo e você ganha tempo. Tem aqui algumas orientações, no caso, se você quiser fazer essas fichas de forma física, né, para registrar os dados,
recomenda-se o uso das fichas, cujo formato internacional é de 7,5 vezes por 12,5 centímetros. Se o pesquisador quiser acrescentar um resumo à referência, pode utilizar a ficha de tamanho 7,5 e um pouquinho maior, 15,5 centímetros. Nela devem ser anotados os elementos essenciais, referências bibliográficas que permitem a identificação das publicações. Isso é muito legal, porque no momento em que você tem essas fichas, seja fisicamente ou no computador, quando você estiver fazendo seu trabalho de TCC, você vai pegar essas fichas, vai olhar e vai dizer, ah, tá, isso aqui está lá na página tal do livro. Você não precisa estar lá procurando, perdendo tempo. Você olha na sua ficha, vê aquela citação, já vai direto e continua dando uma lida naquelas páginas, de repente encontra outra citação importante. Então essas fichas, elas lhe ajudam realmente em relação a isso. Com esta aula, o que você precisa estar bem claro? Resumo. Você vai fazer um resumo daquilo que você leu, com as suas palavras, sem criticar ou sem defender as ideias do autor, e também sem utilizar as palavras que o autor utilizou durante aquele texto. Já na resenha, você pode fazer uma resenha simplesmente informativa ou crítica ou crítica informativa, na qual você estará, a partir de um texto, levando para quem vai ler a sua resenha uma sinopse do que é aquele livro ou aquele artigo. Então, a partir do seu texto, que pode ser simplesmente informativo ou simplesmente crítico ou crítico informativo, a pessoa vai decidir se ela vai querer ler ou não o texto original na íntegra. Para os fichamentos, você vai estar pegando de forma organizada partes de um texto e depois você poderá utilizar no seu TCC, num artigo, né, nos seus trabalhos acadêmicos, como a gente aprende, por exemplo, né, quando a gente está lá nos componentes de pesquisa ou de pré-TCC, de como deve ser, né, seguir essas normas da BNT, principalmente com relação às referências, para não cometer plágio, para que você possa referenciar os autores de forma correta e as partes dos textos que você estiver utilizando nos seus trabalhos, dessas referências bibliográficas que você considerar importante para o seu trabalho. Espero que essa aula tenha esclarecido bem a diferença entre resumo, resenha e fechamento. Desejo que você possa utilizar de forma prática e consciente essas três técnicas, que não são as únicas, mas que são básicas realmente para que você tenha agilidade, tanto nos trabalhos que podem ser exigidos durante os componentes curriculares, mas também durante a fase de pesquisa dentro da graduação, que é durante a construção do seu TCC. Olha só, com relação ao fichamento, eu trago aqui uma parte do livro, uma citação dos dois autores, e é muito assim para que você possa ter uma ideia de quais elementos que você pode colocar no fichamento e que depois você possa estar usufruindo disso nos seus trabalhos, principalmente durante o TCC. Então eles dizem, elementos de referência bibliográfica extraídos da publicação seguem a seguinte ordem, aqui numa ordem, né, para colocar no fichamento, na ficha. Autor, com sobrenome e nome, o organizador do livro, por exemplo, se houver, título e subtítulo do livro ou artigo, título original, quando tradução, ou tradução do título, quando em idioma pouco difundido, tradutor, prefaciador e comentador, número de edição a partir da segunda, local de publicação, a editora, o ano da publicação, o número de páginas ou de volume, se houver, indicação de figuras e tabelas, título da série, número de publicação na série, indicações de separata, indicação de biografias e resumos. Então, assim, aqui são várias coisas e a ordem com que você deve colocar, mas geralmente, né, não estou dizendo que todos os livros têm todas essas informações. Você vai colocar aquilo que o livro, né, ou o artigo dispor. Mas o importante é que você siga essa ordem. Ah, eu consegui ali o item A, não foi organizado, foi escrito pelo mesmo autor.
título, subtítulo, e assim você vai indo. Se você lê um livro que foi traduzido de um outro idioma, você coloca essas informações. Tudo que estiver disponível de informações no livro e no artigo, você coloca e organiza na sua ficha com essa ordem, certo? Tudo de bom, fica com Deus, um grande abraço, espero que você esteja desfrutando de tudo que você vem aprendendo aqui no curso, te desejo o melhor, que você possa ser muito feliz no seu curso de graduação que você escolheu para a sua vida. Abração, até a próxima aula.